Olá, bom dia. Estamos iniciando o dia 13 de agosto de 2021. Mais uma vez buscando a presença, buscando a direção, buscando o conselho do nosso Senhor, do nosso Deus. Mais uma vez dizendo a Ele que nós queremos ter um agosto de Deus, um mês direcionado pelo seu Espírito, pela sua palavra, por aquilo que Ele deseja para nós. É muito bom continuar, estar aqui perseverando. Estamos quase na metade do mês de agosto, com esse propósito de edificar a nós mesmos, edificação mútua, porque eu venho aqui, bom dia, Mena. Eu venho aqui todas as manhãs, tenho sido edificada. O Senhor fala comigo, me ensina, vai endireitando as minhas veredas, e eu sei que, ao mesmo tempo, Ele vai tocando no coração de quem Ele deseja tocar. Ele vai fortalecendo aquele que Ele deseja fortalecer, Ele vai conduzindo aquele que Ele deseja conduzir. A palavra de Deus, ela é fiel e ela atinge sempre que ela sai o propósito para o qual ela está sendo enviada. Hoje nós vamos ler o Salmo 13. Mena, você quer entrar ao vivo comigo, Se quiser, eu chamo. Então, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 13. Vamos refletir um pouco nesse salmo. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu gosto de ler os Salmos porque eu vejo assim a parte humana, de Davi. É muito possível ver isso, as suas lutas, seus conflitos. Ele que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e às vezes quando a gente pensa em alguém que é segundo o coração de Deus, a imagem que vem na nossa cabeça é sempre alguém perfeito, que fala de forma educada, eloquente, que está sempre com serenidade, enfim, pelo menos na minha cabeça, vem sempre essa ideia, de alguém perfeita. E você olhar para Davi, que recebeu esse título, essa nomeação de o homem segundo o coração de Deus, desconstrói a gente quando a gente pega um salmo dele e lê isso. E lê ele dizendo, perguntando a Deus, até quando o Senhor vai ficar longe? Até quando eu terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Eu acho que muitos de nós nos identificamos com isso aqui. Eu mesma me identifico, já experimentei tempos, temporadas em que parece que a tristeza invade, as inquietações estão o tempo todo dentro de nós, nem é ao nosso redor, mas dentro de nós. Tantos pensamentos, tantas lutas,
dores, situações que muitas vezes acontecem fora, que envolve a família, amigos, enfim, mas que nos enchem por dentro de inquietação e de tristeza no coração. Davi aqui, nesse salmo, quando ele escreveu, ele estava vivendo justamente esse tempo. E eu creio que cada um de nós já deve ter vivido um tempo como esse. E aí ele pergunta, a Deus, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? E ao refletir sobre esse salmo, o que veio ao meu coração foi justamente essa pergunta, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Quem é que temos colocado como nosso inimigo? A palavra nos afirma que Jesus venceu todos os nossos inimigos. Jesus venceu a morte, Jesus foi ao inferno, tomou das chaves de Satanás, tomou das mãos de Satanás a chave, rasgou a cédula que nos prendia. Ele tomou a chave da morte, do inferno, rasgou as cédulas que nos tinham contra nós. Enfim, quem é o nosso inimigo? E a resposta que veio ao meu coração foi: o nosso inimigo habita dentro de nós, somos nós mesmos. Nós precisamos, de fato, entender isso. E essa pergunta de Davi pode ser respondida da seguinte maneira: até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Vai triunfar até quando você permitir, até quando eu permitir que ele triunfe. Nós já sabemos que existe uma luta entre nós, dentro de nós. Paulo falou sobre essa luta: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte, Pois eu quero algo que eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero. Então, Paulo já falava sobre essa luta. Só que muitas vezes a gente repete esse texto, esse versículo, para nos justificar dos nossos erros, das quedas, de continuarmos na tristeza, nas inquietações. Mas o próprio texto de Paulo diz que Jesus fez isso. Ele nos livrou. Bom dia, Marizene. Que bom estar contigo. Ele nos livrou. E Ele colocou em nós o seu Espírito Santo. Jesus veio, cumpriu em obediência, nos ensinou o caminho que o Filho de Deus deve andar, que é o caminho da obediência. Desde o início, o Senhor falava isso com o seu povo, apesar de ter todas as leis com relação ao pecado, se pecasse, matar animal assim, assado, todas aquelas leis do Velho Testamento. Porém, o aviso que o Senhor dava ao seu povo era, como está em Deuteronômio 30:15, vou ler aqui para vocês, rapidinho. Vejam que hoje eu ponho diante de ti vida e prosperidade, ou morte e destruição. Hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Olha só, lá no Pentateuco, a gente só fala das leis de Moisés, dos 10 mandamentos. Lógico, a gente eles receberam, o povo de Israel recebeu tudo isso, precisava cumprir se pecasse. Mas a ordem principal que clamava no coração de Deus sempre foi: eu coloco diante de ti
vida e morte, bênção e maldição. Escolhe me amar, escolhe andar comigo, na minha presença. Era isso que o Senhor mais queria. E é isso que a gente vê no Salmo 13 agora. Davi, nesse momento, esqueceu que era ele, dentro dele, a luta estava acontecendo nele. O inimigo maior é a nossa decisão de servir ou não ao Senhor. Nós sempre estamos nos inclinando para um lado ou para o outro. E quando o inimigo começa a triunfar, tem a ver com a nossa decisão, da inclinação do nosso coração. A Bíblia fala, que Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, que nós somos co-herdeiros com Ele do reino. Então, nós podemos decidir viver como Moisés aconselhou aqui. Ama a Deus, anda nos seus caminhos, guarda os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Cumpre isso. O sofrimento tem vindo justamente porque não temos cumprido. Claro, eu quero colocar aqui para vocês que eu sei que há situações em que o nosso coração vai pesar. Há situações em que virão para as nossas vidas que com certeza nos deixarão tristes, abatidos, mas não destruídos. Situações como uma enfermidade, a morte de alguém que amamos. E o Senhor nos permite ter o tempo do luto, da tristeza, da dúvida, da angústia. Mas mesmo nesse caminho, mesmo nesse tempo, nós podemos escolher educar a nossa alma e dizer: eu, mesmo andando no vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que Ele me fortalece, porque eu sei que Ele tem me chamado, tem me escolhido. E para finalizar essa reflexão, eu quero dizer, a luta, finalizando aqui, eu esqueci dessa parte de Deuteronômio. O Senhor diz que se cumprirmos os seus mandamentos, Ele vai nos abençoar na terra em que estamos entrando para dela tomar posse. Sempre nós temos a tendência de olhar para fora, olhar para um pedaço de alguma coisa, tesouros da terra. Mas o Senhor fala dessa terra aqui. É essa terra que Ele deseja conquistar e implantar o seu reino. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é em batalha que Ele é implantado nessa terra. Obedeça aos mandamentos do Senhor, se incline para Ele, o ame de todo o coração e Ele vai te ajudar a vencer as batalhas que acontecem aqui. Essas são as mais fortes. O inimigo maior está aqui, nos pensamentos que nós deixamos povoar em nossa mente e, na verdade, na realidade que nós decidimos encarar. Veja bem, realidade é uma palavra no português que ela pode ter, a raiz dela, real, pode ter dois sentidos. Se eu pego essa caneta e digo, esta é uma caneta real, você pode entender duas coisas com isso. Que ela é uma caneta que existe, ela está aqui na minha mão, eu posso ver e tocar. Ou que ela pertence a um rei. Realidade. Qual é a realidade que você decide? O que é que você decidiu encarar como realidade na sua vida? O que é de fato que vem do rei, que vem do trono do rei? Aí sim, você vai conseguir direcionar os seus pensamentos, a sua vontade e inclinar o teu coração. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos honrar e glorificar o nosso Senhor,
porque nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça olhar para a sua realidade, tudo aquilo que está no trono, no real, no reino, e que essa realidade venha sobre nós, nos abra a nossa mente, o nosso entendimento e nos ajude a avançar em Cristo e a derrotar os nossos inimigos. Eles não mais triunfarão sobre nós se o Espírito Santo de Deus tiver liberdade aqui dentro para tomar posse dessa terra. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Bom dia, Sheila e Ana Luzia. Que bom estar com vocês aqui. Nós vamos orar agora. Aleluia, Senhor. Grande Tu és, Senhor. Bendito, santo, majestoso, magnífico. Senhor, nós adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Ah, Senhor, Teu trono é trono de graça. Ó, Senhor, o Senhor deseja abençoar-nos, o Senhor deseja liberar as Tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Na verdade, na realidade, o Senhor já liberou em Jesus, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ó Senhor, diante de Ti eu me coloco junto com as minhas irmãs que estão aqui ao vivo comigo e também com todos aqueles que terão acesso a essa gravação, Senhor, que entenderam que precisam lutar contra os inimigos que habitam dentro de si. Senhor, eu me junto e trago todas essas pessoas diante do Teu trono, pedindo que o Senhor nos capacite, pelo Teu Espírito Santo, a decidir o que nós queremos encarar como realidade. E nós queremos, Senhor, encarar aquilo que sai do Teu trono. Essa é a realidade. Os pensamentos que o Senhor tem para nós é a realidade, Senhor. Aquilo que o Senhor tem dito, que Jesus fez. A nossa realidade é que somos templo do Espírito Santo, direcionados por Ele, e nós temos a mente de Cristo. Ajuda-nos a vencer, Senhor, as inquietações que têm afligido o nosso coração, que tem povoado a nossa mente, que tem nos inquietado de tal maneira que achamos que o Senhor nos abandonou. Faz os nossos olhos voltar para Ti e enxergar a Tua luz, Senhor. Ajuda-nos, Pai. É o que eu Te peço nessa manhã do dia 13 de agosto de 2021. Queremos aprender a viver como vitoriosos, Senhor, como aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente e o nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Tenham um excelente dia e exerçam a vitória em Cristo. Ele já capacitou a cada um de nós. Nós, nele, com a sua força, podemos vencer os inimigos que têm nos rodeado de perto. O Senhor os abençoe. Até amanhã.